Quero trazer uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25 em diante, que diz assim: Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Versículo de número 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Irmãos, essa passagem é muito boa, chama muita atenção. Porque vocês percebam que essa mulher havia 12 anos que ela estava com fluxo de sangue. 12 anos essa mulher estava doente, mas quando ela ouve falar em Jesus, gera-se então no coração dela uma fé. E essa fé faz exatamente com que ela saia do lugar do qual ela está para ir até onde Jesus estava. Aí está a diferença. E agora, já entrando nisso, tem muitas pessoas que precisam exatamente disso: sair do lugar de onde está e começar a ir até onde Jesus está. Tem muitas pessoas que não estão recebendo as suas bênçãos exatamente por esse motivo, estão permanecendo no mesmo lugar. Vocês podem perceber que todas as pessoas que tomaram a iniciativa de sair de onde elas estavam e ir até o Senhor Jesus, essas pessoas eram curadas. A fé dessas pessoas era honrada pelo próprio Senhor. Ou seja, pela fé que elas tinham, quando elas ouviam falar em Jesus, elas saíam do lugar de onde elas estavam e iam até o Senhor Jesus. E quando chegava no Senhor Jesus, eram curadas, eram purificadas, eram perdoadas. Se vocês perceberem, vocês vão ver muitos e muitos exemplos exatamente dizendo isso. Se vocês puderem ver, vocês vão ver 4 amigos levando um paralítico. Em Marcos capítulo 2, vocês vão ver 4 amigos conduzindo o paralítico até o Senhor Jesus. Em outras palavras, para que vocês já peguem a maior visão possível da palavra, o paralítico podia andar? Não. A enfermidade, a doença que ele tinha impedia com que ele andasse. Todavia, aqueles 4 amigos que ele tinha levaram ele, conduziram ele até o Senhor Jesus. Então aprenda, existem amizades que é para estar em sua vida. As amizades que é para permanecer são aquelas que te levam ao Senhor Jesus. Toda amizade que te leva ao Senhor Jesus Cristo, essas sim são amizades verdadeiras. Todavia, aquelas amizades que não te levam ao Senhor, essas não são amizades verdadeiras. As amizades verdadeiras são aquelas que te levam até o Senhor Jesus Cristo, que vai te repreender quando você estiver errado, que não vai aceitar o seu erro quando você errar. Pelo contrário, vai te repreender, vai te aconselhar sempre ao melhor caminho. Essa sim é a verdadeira amizade. E se vocês perceberem, esses 4 amigos conduzem esse paralítico até o Senhor Jesus. E quando então vem a multidão, que eles fazem? Eles param? Não, pelo contrário, eles continuam, porque o amigo de verdade nunca vai fazer com que o obstáculo impeça a vitória de acontecer. Então sucede exatamente dessa maneira. Aqueles 4 amigos, quando viram a multidão, o que eles fazem? Eles param? Não, pelo contrário, eles vão arrumar um jeito de abrir o telhado e descer o amigo sobre aquele telhado para que ele se encontrasse com Jesus. E quando o paralítico desce, a Bíblia diz: e vendo Jesus a fé deles, olha só isso, vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: levanta-te e anda, teus pecados estão perdoados. Se vocês puderem perceber, todas as pessoas que tomaram a atitude de ir até o Senhor Jesus pela fé, elas foram honradas, porque o Senhor honra aqueles que agem pela fé. Vocês podem perceber exatamente sobre essa mulher do fluxo de sangue. Quando ela decide ir até o Senhor Jesus, por ouvir falar no Senhor Jesus, quando ela decide ir até o Senhor Jesus, então o que acontece com ela? É curada.
Ela é curada por quê? Porque ela decidiu ser guiada pela fé. E quando alguém decide ser guiada pela fé, está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Olha que poderoso isso. Toda pessoa que ela é conduzida pela fé, ela então é guiada pelo Espírito Santo para que receba o seu milagre. Em outras palavras, para que ela se encontre, para que ela tenha um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa que é direcionada pela fé, tais pessoas serão conduzidas ao Senhor Jesus. Então aí está a diferença. Aí está a diferença. Tem muitas pessoas que não têm um encontro com o Senhor Jesus exatamente por causa de um motivo, porque despreza aquelas pessoas que querem levá-la até Jesus. Tem muitas pessoas que já eram para ter intimidade com Jesus. Tem muitas pessoas que já eram para ter experiências com o Senhor Jesus. Porque não tem, porque rejeita a palavra, porque rejeita aquelas pessoas que o Senhor coloca ao lado ali para ajudar. Então o que sucede? Vocês veem que tem pessoas que têm força de ir sozinhas. Essa mulher do fluxo de sangue é um exemplo. A fé dela é admirável. A fé dessa mulher é admirável, porque 12 anos ela havia doente, não teve uma pessoa para ajudar ela. Os médicos que eram para ajudar ela, eles olharam para ela e disseram, não tem mais jeito. Eles olharam para ela e decretaram, olha, não tem mais jeito. A Bíblia diz, foi gastado todo o dinheiro, foi gastado toda a fortuna da mulher, mas cadê a cura? Cadê o milagre? Não tem, porque tem coisas que somente Deus resolve. Tem coisas na sua vida que é somente Deus que pode resolver. O médico não resolve, o juiz não resolve, o advogado não resolve, mas quando você entrega nas mãos de Deus, você vai começar a contar milagres em sua vida, você vai começar a viver milagres em sua vida. Por quê? Porque tem coisas que somente o Senhor pode fazer. Os médicos não puderam curar essa mulher que estava doente há 12 anos. Os médicos tiveram 1 ano, tiveram 2 anos, tiveram 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos para curar essa mulher. Sabe o que sucedeu? Nada, absolutamente nada. Ela só fazia gastar o seu dinheiro, desperdiçar o seu dinheiro. Todavia, quando essa mulher ouve falar em Jesus, quais eram os comentários que tinha sobre Jesus? Olha, tem um homem dentro de Israel, um profeta em Israel que ele está curando. Tem um homem que foi enviado por Deus, que ele está fazendo milagres. Ele está curando paralíticos, cegos estão vendo, ele está curando coxos, ele está curando aleijados, ele está curando surdos, ele está curando mudos, ele está curando todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. As pessoas que chegam até ele saem transformadas. Esse era o comentário que fazia a respeito do Senhor Jesus. Então, quando ela ouve falar nisso, agora gera em seu coração. O que gera no coração dela? Versículo de número 28. Porque dizia, olha o que ela dizia em seu coração: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela gera no coração dela algo, e esse algo gerado no coração dela faz com que ela tome a atitude de ir até o Senhor Jesus. O que ela gera no coração? A fé faz com que ela gere no coração o seguinte: olha, você pode ser curada. Você vai ser curada. Aliás, a fé é uma afirmação. A fé disse a ela: você vai ser curada se tocar nas vestes do Senhor Jesus. Somente basta tocar nas vestes e você será curado. Olha a fé que gerou dentro daquela mulher. Ela estava seca, estava sem esperança. Qual esperança que ela ia ter? Somente de derrota. Todavia, quando ela ouve falar em Jesus, aí está a diferença. Quando a vida de uma pessoa pode estar destruída, mas quando ouve falar no Senhor Jesus, quando ouve falar em Jesus, começa a ter então esperança. O único nome que pode trazer esperança para uma vida de uma pessoa é o nome do Senhor Jesus. O único nome que pode trazer mudança para uma pessoa é o nome do Senhor Jesus. O único nome que pode trazer transformação, renovo, pode trazer vitória para uma pessoa é o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Esse é o único nome que pode fazer maravilhas acontecer. Por que é que esse nome é tão perseguido? Por que é que esse nome é tão humilhado? Por que é que esse nome é tão
tão desprezado? Por que é que esse nome é tão envergonhado por muitos? É porque o diabo odeia esse nome, ele não gosta, ele tem pavor. Todavia, aqueles que zelam, aqueles que valorizam, aqueles que guardam, aqueles que respeitam, halamai, manduri kaladabasúbia, aqueles que obedecem a este nome, a palavra do Senhor, tais pessoas serão apoderadas pelo Espírito Santo de Deus. Aí está a diferença. Quando ela ouve falar em Jesus, ela vai até Jesus. Quando ela ouve falar, gera-se a fé. E toda fé tem uma consequência da ação. A fé, ela produz a ação. Aí está a diferença. Tem muitas pessoas que dizem que tem fé. Ah, eu tenho fé, eu sou uma pessoa cheia de fé. A fé, ela produz a ação. Então tem que ter ação em meio à fé. Se vocês perceberem, a ação dessa mulher é ir até o Senhor Jesus. Aí tem muitas pessoas que olham assim e dizem: eu sou cheio de fé, eu tenho fé, todavia não piso o pé na igreja. Tem pessoas que abrem a boca para falar: eu tenho fé em Deus, e não sabem nem o versículo da Bíblia. Halamai, manduri kaladabasúbia. Aí está a diferença. Tem pessoas que com a boca expressam: eu tenho fé, eu sou cheio de fé, eu amo ao Senhor, e não conhecem nem a palavra de Deus. Não sabem nem o que é um versículo, nem um capítulo, nunca leu nem um livro da Bíblia para dizer que ama a Deus, que conhece a Deus, que tem fé em Deus, não sabe nem quem é Deus. Tem pessoas que dizem: eu tenho fé, eu amo a Deus, e nunca ora, nunca colocou o joelho no chão para orar. Aí está a diferença. Todavia, a fé, ela produz uma ação. Se uma pessoa tem fé em Deus, ela vai se ajoelhar e vai começar a orar como se estivesse falando com uma pessoa realmente, uma pessoa verdadeira. Ou seja, aí está a diferença. A fé, ela produz ação. Aí vai ser o tema desse vídeo. A fé, ela produz ação. Então, se você verdadeiramente tem fé, você vai produzir uma ação em sua vida. Aí está a diferença. Essa mulher, ela produz uma ação em sua vida. Qual ação ela produz? Eu vou até o Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que não vai até o Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que ficam paradas, estacionadas. Por que ficam estacionadas? Porque não vai até o Senhor Jesus. Em outras palavras, tem muitas pessoas que no seu exterior abrem a boca para dizer: eu tenho fé, eu amo a Deus, mas quando são convidados, quer ir à igreja? Não quero. Agora convida para um bar, convida para uma festa, convida para sair com os amigos, convida para sair com as amigas. Aí vai por quê? Por um simples motivo, porque não tem fé. Pelo contrário, está vivendo segundo a sua própria vontade. Aquele que tem fé não vive segundo mais a sua vontade. Pelo contrário, vai viver segundo a vontade de Deus. Quem tem fé, aprenda isso. Quem tem fé, vive segundo a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo falou: eu já estou crucificado em Cristo Jesus, e não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida agora é servindo ao Senhor. A minha vida agora é glorificando ao Senhor. A minha vida agora é fazendo a vontade do Senhor. Aí está a diferença. Aí é o que a palavra nos ensina. A fé, ela produz ação. A fé, ela tem consigo ação. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Quando nós abrimos em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, a Bíblia diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Agora. E a prova das coisas que não se veem. Em outras palavras, a fé é a ação. Você não vê, mas você tem a certeza. E a certeza que você tem faz com que você tranquilize o seu coração para esperar no Senhor. E quando você espera no Senhor, vem os problemas, vem as tribulações, vem as dificuldades, mas você ainda continua crendo. Você ainda continua... Acontece um problema aqui, acontece um problema na família, acontece isso, acontece aquilo, e você com seu coração: estou em paz com Deus. O Senhor me concede paz em meio a esses problemas. Ou seja, você não vai ter nem preocupação. Então a fé faz isso em sua vida. A fé faz com que você creia tanto, confie tanto no Senhor, que você vai olhar assim e não vai mais se importar com problemas. Você vai entregar tudo nas mãos de Deus. Aí vai: está acontecendo isso, a doença está tomando conta desse canto, e está acontecendo. Você vai confiar apenas no Senhor. A sua confiança vai estar no Senhor, porque você entende que o Senhor é o dono de sua vida, é o Senhor que manda em todas as coisas. Aí está a diferença.
Aí está a diferença de alguém com fé para alguém sem fé. A fé, ela produz ação. Não adianta falar. Não adianta falar e não mostrar em ação e não fazer. O próprio amor, ele é assim. Se nós vamos para a Bíblia, aí está a diferença. Nós temos que basear tudo de nossa vida na Bíblia. O que nos fala, o que nos garante se estamos bem ou ruim, é exatamente a palavra de Deus. Exatamente a palavra de Deus que vai dizer se você está bem ou não. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 18, diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O que João está dizendo? O amor em atitude é melhor do que o amor em palavras. O amor em atitude é melhor do que o amor em palavras. Por que isso? Porque as palavras, elas saem, elas se acabam. Todavia, as atitudes, elas prevalecem. As atitudes, elas permanecem. Por quê? Porque as atitudes fazem com que tudo que está aqui dentro seja mostrado no exterior. Tem muitas pessoas que guardam coisa no coração. Tem muitas coisas aqui no coração, na mente. Só que o que acontece? Tenho fé em Deus, amo a Deus, só que não prova isso nas ações, não prova isso com as suas atitudes, então de nada vale. A fé sem a obra por si mesma se torna morta. A fé que não tem consigo a obra vai morrer. Não existe fé sem obra. Não existe a fé sem a obra. Pelo contrário, tem que ter a fé e a fé vai produzir a obra. Aí está a diferença. Então, toda pessoa que realmente tem fé vai produzir a obra. Qual é essa obra? Vai buscar a Deus de coração sincero, vai orar, vai cada vez mais buscar aproximação para com o Senhor Jesus Cristo, vai buscar se aproximar do conhecimento da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que pela boca expressam algo e pelas atitudes expressam outra. Tem muitas pessoas que jamais pegaram a Bíblia para ler. Os famosos religiosos abrem a Bíblia e a Bíblia fica aberta e não leem. A Bíblia fica aberta, mas não medita. Ralamanduri kaladabassubi. A Bíblia fica aberta, mas não tem meditação na palavra. É um erro. É um erro, porque aqui tem letras que vai te ensinar o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. E quando você, então, tomar posse, usufruir desse conhecimento, usufruir dessa sabedoria, você vai começar a conhecer a Deus. Você vai começar a ter experiências com Deus. O que o Senhor disse? O Senhor toma a boca do seu profeta Oséias para falar: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O que falta hoje nessa geração é conhecimento da palavra de Deus. E outra, tem muitas pessoas que querem saber sem nem saber. Tem muitas pessoas que querem saber de algo e não sabem. Ou seja, porque eu li um versículo aqui, eu já sei de tudo. Não é assim. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O que é isso? Falta maturidade em muitas pessoas, falta o saber em muitas pessoas, falta a humildade em muitas pessoas. Tiago capítulo de número 4, versículo de número 10. Tiago vai falar: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Você só pode ser exaltado pelo Senhor se você se humilhar diante do Senhor. Você só pode ser exaltado pelo Senhor se você se humilhar diante de Deus. Se não tem humilhação, não tem honra. Se não tem humilhação, não tem glorificação da parte de Deus em sua vida. Então é compreender isso. O próprio Senhor Jesus, ele deixou claro: todo aquele que se humilhar será exaltado. Todo aquele que se exaltar será humilhado. Nunca queira estar por cima. Sempre se humilhe. Jesus disse: se você quer ser o maior no reino dos céus, então se torne o menor aqui na terra, como servindo aos seus irmãos, ajudando aos seus irmãos, não tendo arrogância, não tendo prepotência, não tendo orgulho, não tendo uma cara superior às outras. Tem muitas pessoas que já era para estar muito abençoadas, já era para estar sendo exemplos, só que não estão sendo. Por quê? Porque não estão se humilhando perante ao Senhor. Estão iguais a alguns discípulos de Jesus. Eu quero ser o maior, eu quero ser o maior, eu quero ficar em cima. Jesus olha e diz: não, se vocês querem ser o maior, comecem a servir uns aos outros.
Você só vai ser honrado cada vez mais por Deus a partir do momento em que você entender que tem que servir a Deus. Servir a Deus. Tem muitas pessoas que não sabem o significado de servir a Deus. Eu sirvo a Deus. Obedece à palavra? Não. Então não serve. É simples. Continuando. A mulher do fluxo de sangue ouve falar no Senhor Jesus. Então ela toma a atitude de sair de onde ela estava e ir até o Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que querem receber bênçãos, querem receber milagres, querem receber curas, mas não querem pisar na igreja. A igreja no tempo atual, a igreja no tempo presente, o templo, o edifício de blocos vai simbolizar a igreja de Cristo. Para que vocês venham ter uma compreensão melhor, ali dentro se envolve pessoas. É a reunião entre pessoas, reunião entre membros, onde vai ter louvores ao Senhor, onde vai ter a palavra para edificar a fé daqueles que estão frágeis, daqueles que estão fracos. A igreja vai ter, na igreja vai ter oração. Então a igreja vai servir exatamente para isso, ajudar aqueles que estão precisando. Aí o diabo faz o quê? Coloca no coração de muitos para não ir aonde? A igreja. Aí tem muitas pessoas que ao invés de estarem na igreja, estão na calçada, conversando uns com os outros e não pisam o pé na igreja. Tem muitas pessoas que ao invés de irem à igreja para ouvir a palavra, para se edificar, para buscar um relacionamento com Cristo, faz o quê? Estão longe, preferem as praças, preferem as bebidas, preferem as festas, preferem o mundo, preferem o mundanismo. Jesus, ele deixou claro que nós não devemos amar ao mundo, pelo contrário, devemos amar ao Senhor, porque todos aqueles que buscam intimidade com o Senhor, eles vão achar. Só que o que falta hoje nessa geração, o que falta hoje no tempo presente? Pessoas que tomem a atitude de terem intimidade, de buscarem intimidade com o Senhor. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 6, o Senhor disse: buscar-me-eis. Olha, busquem ao Senhor enquanto há tempo, invoquem ao seu nome enquanto se podem achar. Busquem ao Senhor enquanto se podem achar, invoquem o seu nome enquanto há tempo. Tem pessoas que estão fazendo isso? Tem, mas tem pessoas que não estão fazendo isso, estão perdendo a oportunidade. Deus está dando a oportunidade a muitas pessoas e elas estão recusando. Aí quando descem à sepultura, não adianta mais. Aí está a diferença, a oportunidade é enquanto há vida. Tem muitas pessoas que têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, só que não querem ouvir. Tem muitas pessoas que têm a oportunidade de glorificar a Deus, mas não querem glorificar. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da prepotência, por causa da arrogância. Tem muitas pessoas que ao invés de se humilharem ao Senhor, estão querendo se glorificar, como? Achando que não precisa de Deus. Aí quando vem a doença, quando vem a enfermidade, quando vem a perca de emprego, quando vem as tragédias, aí começa: Senhor, me ajuda, Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, Senhor, estou aqui. Espera a tragédia, busquem o Senhor enquanto é tempo de luz, busca o Senhor enquanto há tempo de paz, enquanto é tempo de paz. Não deixe para buscar o Senhor na aflição, não deixe para buscar o Senhor em seus momentos ruins, não. Busque ao Senhor nos seus momentos bons, glorifique ao Senhor nos seus momentos bons, exalte ao Senhor nos seus momentos bons. Deus, ele tem muitas vezes intimidade com muitas pessoas nos momentos difíceis. Por quê? Porque nos momentos difíceis as pessoas começam a buscar o Senhor. Nos momentos de dificuldades as pessoas começam a buscar o Senhor. Aí vem aquela pergunta: por que que eu passo tantos problemas? É para você entender que em meio aos problemas você tem que buscar o Senhor. É para você entender que os problemas não é para te matar, mas para te levar a Deus. Romanos, capítulo de número 5. Tudo se baseia na palavra de Deus. Não saímos da palavra de Deus. Tudo tem que estar de acordo com a palavra. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 4 em diante, diz assim. Aliás, 3 em diante. E não somente isso, mas também nos gloriamos. Olha o que Paulo está nos ensinando. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nos problemas, sabendo que a tribulação produz a paciência ou perseverança, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos traz confusão, porquanto
santo amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluias! Irmãos, é compreender isso. Os problemas, eles não matam, os problemas, eles edificam. Mas a partir do momento em que você resolve buscar ao Senhor para solucionar os problemas, o problema, ele vem para edificar, para que você tenha experiência, para que você persevere, para que você vença. É para isso que os problemas servem. É para isso que as tribulações servem. Para que você busque ao Senhor. Para que você tenha intimidade com o Senhor. Aí tem muitas pessoas que por falta de compreensão, quando vem os problemas, começam a dizer: ah, meu Deus, isso, aquilo. Estou passando por luta, estou passando por dificuldade. Não. Busque intimidade para com o Senhor. Aí está a diferença. Busque intimidade para com o Senhor. Deus, ele toma a boca do profeta Jeremias e diz: olha isso, a palavra ela vai se encaixando. Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. Olha só o que o Senhor diz da boca do profeta Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha só o que o Senhor nos ensina. Busquem ao Senhor. Em outras palavras, como também o Senhor vai usar a boca do seu profeta para dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Tem pessoas que buscam ao Senhor? Tem, mas não é de todo o coração, por isso não acha. Porque a partir do momento em que você resolve buscar o Senhor de todo o teu coração, então você vai achar, porque quem nos garante é Ele. Quem nos garantiu isso foi Ele. Então a partir do momento em que você busca o Senhor de todo o teu coração, você vai o encontrar. Qual o problema? O problema é que tem muitas pessoas que acham que estão buscando de todo o coração, mas não estão. Porque quem busca de todo o coração, arde dentro dele um ardência, um fervor, que faz com que ele saia de uma questão religiosa e comece a se entregar ao máximo. Comece a se derramar perante ao Senhor, comece a se humilhar perante ao Senhor e sair das coisas simples e começar então a provocar. Provocar como? Provocar: Senhor, estou aqui, igual a Moisés. Senhor, deixa-me ver a tua face, deixa-me contemplar a tua face. Ou seja, olha só o pedido de Moisés. Ele pede para ver a face do Senhor. Aí tem, olha, irmãos, enquanto Moisés pedia para ver a face do Senhor, as pessoas faziam o quê? Não, se afasta de nós porque nós não podemos ver essa glória, porque certamente morreremos. Aí Moisés diz o que? Não tema. Moisés falando com o povo israelita em meio ao monte Sinai: não temas, não vai acontecer isso. Aí Moisés vai lá conversar com o Senhor enquanto o povo está lá. Sabe o que? Olha, sabe o que está faltando para muitas pessoas? Uma busca sincera. Uma busca sincera ao Senhor, porque no dia em que resolverem buscar o Senhor de todo o coração, vão achar. O problema dessa geração, essa geração é cheia de problemas. O problema dessa geração é a falta de sinceridade para com o Senhor, é a falta de sinceridade para com Deus. Se vocês perceberem, Pedro, ele quando é chamado por Deus, em Lucas capítulo de número 5, na pesca maravilhosa, ele vai falar algo a Jesus. Ele já tinha sido chamado, ele agora vai falar algo ao Senhor Jesus. O que ele fala ao Senhor Jesus quando acontece então o milagre? Afasta-te de mim, porque sou pecador. Ele se reconhece ali como pecador, mas ele não sabe o que está pedindo. Porque o que ele está pedindo? Para que o Senhor viesse a se afastar dele. De quem nós precisamos? Do Senhor perto de nós. Qual o pedido que Pedro faz? Senhor longe de Pedro. O que Pedro era para querer? O Senhor perto de Pedro. Compreendem? Tem muitas pessoas que, por falta de conhecimento, por falta de intimidade, por falta de saber, não sabem nem o que pedem. Como o Tiago disse: vocês pedem mal para o prazer do vosso próprio desejo carnal. Por que é que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem para as suas próprias vontades. Jesus disse em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 7, pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, buscais e encontrareis, batei a porta e ela será aberta.
o que Tiago diz em Tiago capítulo de número 4, versículo de número 3. Pedem e não recebem porque pedem mal. Aprenda, tudo que você for pedir tem que ser para a glória do Senhor. Por que é que o Senhor nega muitos pedidos de muitas pessoas? Porque não é aquilo que o Senhor quer dar. E se der, aquelas pessoas se afastam. Todavia, nós aprendemos exatamente isso. Tudo que é pedido para a glória de Deus acontece. Vamos para a Bíblia? Moisés pede para ver a face do Senhor. O Senhor mostra a sua face. Todavia, não a sua própria face, mas uma questão de palavras. Mas vamos lá. Moisés vê a glória de Deus. Como? Vê o Senhor de costas. Moisés vê a glória do Senhor. Moisés sai do monte resplandecente. As pessoas olham para Moisés e vê o brilho no rosto de Moisés, porque todos aqueles que servem ao Senhor, que têm intimidade com o Senhor, eles brilham. Você pode perceber que onde vai passando um crente, que ele é cheio do Espírito Santo, as pessoas vão olhar e vão sentir esse brilho, vão ver esse brilho e vão dizer, aquela pessoa tem algo de diferente, dá para sentir algo diferente naquela pessoa. Por quê? Por causa do brilho, por causa do Espírito Santo, porque todos aqueles que deixam então a sua própria vontade para buscar fazer, realizar a vontade de Deus, essas pessoas vão se encher de Deus, essas pessoas vão transmitir a Deus, essas pessoas vão fazer outras pessoas serem cheias do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo faz isso, quem tem o Espírito Santo tem o desejo de fazer com que outra pessoa seja também cheia do Espírito Santo, porque é isso que sucede, é isso que tem que acontecer. Quem é cheio do Espírito Santo vai sentir o desejo de ver outras pessoas cheias e cheias e cheias e cheias do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, vai se importar com o seu próximo. Como? Querendo ver a salvação do seu próximo. Querendo ver com que o seu próximo olhe e diga, olha, eu preciso de ajuda. Essa ajuda vem do Senhor. Vamos lá para fechar? Mateus capítulo de número 7, o Senhor vai nos ensinar. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vou repetir. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Todos aqueles que servem a Deus têm que ser sal, têm que trazer gosto, tem que trazer vontade para que outras pessoas olhando ou vejam e digam, olha, eu quero servir a Deus igual aquela pessoa serve. Eu quero servir ao Senhor igualzinho àquela pessoa ali serve. Porque ali é crente verdadeiro, ali é crente sincero, ali é crente cheio. Ali é crente que vai fazer, que faz com que a pessoa se agrade, que faz com que a pessoa tenha gosto mesmo de servir a Deus. Então aí está a questão. Aí nós já começa por aí. Todos aqueles que querem verdadeiramente servir ao Senhor, esses vão trazer gosto. Vão trazer gosto para que as pessoas olhando digam assim, olha, realmente eu quero servir a Deus. Sendo igual aquela pessoa ali, eu quero ser sal. Traz gosto, traz vontade. Luz. Faz com que as outras pessoas te vejam e te vendo, olhem e digam, olha, aquela pessoa ali traz paz, aquela pessoa ali traz tranquilidade, aquela pessoa ali traz conforto, aquela pessoa traz amor, aquela pessoa, ela traz coisas boas para que dentro de nós gere uma paz. Aí está a diferença. Quando alguém realmente quer servir ao Senhor, serve ao Senhor, vai trazer paz aonde chega. Quando alguém serve verdadeiramente ao Senhor, onde pisar a planta do seu pé, vai levar a presença do Senhor consigo. Onde uma pessoa, preste atenção a isso, quando uma pessoa serve a Deus, onde ela chegar, ela vai levar a presença de Deus. E logo as pessoas vão sentir a presença, vão querer por perto, vão então glorificar ao Senhor, vão exaltar ao nome do Senhor. Por quê? Por um simples motivo. Porque onde a presença de Deus está, até a tristeza salta de alegria. Onde a presença de Deus está, eu volto a repetir isso. Onde a presença de Deus está, até a tristeza salta de alegria. Então quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ainda que uma casa esteja em conflitos, ainda que uma casa esteja em angústia, ainda que uma casa esteja destruída, quando uma pessoa cheia do Espírito Santo entra, vai trazer uma alegria tão grande àquele lugar, vai trazer uma paz tão grande àquele lugar, que as pessoas que estão naquele lugar não vão nem querer que a pessoa saia. Por quê? Por causa que a presença de Deus está ali. Por causa que a presença de Deus se encontra ali.
compreenda essa palavra. É muito importante, irmãos. Vamos lá. Eita, glória, aleluias. Aí está a diferença, irmãos. Quem serve a Deus, quem não serve a Deus, quem busca a Deus verdadeiramente, quem não busca a Deus verdadeiramente. Nós temos que ter compreensões sobre tais coisas, para que assim nós venhamos aprender e venhamos servir ao Senhor verdadeiramente. Venhamos servir ao Senhor com integridade. Venhamos servir ao Senhor com honra. Venhamos servir ao Senhor de uma forma verdadeira, com sinceridade. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 19. O Senhor vai nos ensinar o seguinte: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo corroem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ou seja, nós devemos ajuntar tesouros onde? Nos céus. Por quê? Porque os céus vai nos recompensar para a eternidade. A terra não pode fazer isso. A terra nunca irá te recompensar pela eternidade, mas de modo momentâneo. Todavia, aqueles que busca juntar tesouros nos céus será recompensado nos céus, será honrado pelo Senhor nos céus, para que também nos céus possa passar toda a eternidade. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.